Olá! Hoje nós vamos falar dos chás que eu mais utilizo aqui no consultório, justamente para controlar glicemia, baixar a glicemia e auxiliar no processo de emagrecimento, porque quando a gente baixa o açúcar no organismo, a gente tem um controle de diabetes, então já fica aí, tem um controle de triglicérides e também tem o processo de emagrecimento, porque eu não sei se você sabe que o excesso de triglicérides também, normalmente, o excesso de açúcar que o nosso corpo, nosso fígado acaba convertendo aí e armazenando, tá bom? E quando você tem muito açúcar no organismo, também você fica, tem uma resistência à insulina, né? Pode ficar com resistência insulínica, pode também ser pré-diabética ou já está em diabetes tipo 2. Então, todos os chás aqui não servem para quem é diabetes tipo 1, tá? Só para tipo 2. Ou, no caso, tá pré-diabética ou tá com triglicérides alto e quer emagrecer. Então, essa é a base. Eu trouxe aqui 10 chás que eu utilizo muito. Então, vou falar um pouquinho sobre eles. Eu espero que consiga falar nesse períodozinho que eu tenho aí 1 hora. E o porquê que eu uso eles um pouquinho pra você. Não sei se você já tá com seu caderno, o que você sabe? Que aqui eu quero ver se eu consigo, acho que esse horário vai ser um horário bom. Eu tô me organizando para meio-dia, conseguir vir pro Instagram. 15 horas nós temos live ao vivo lá no YouTube também para falar sobre alguma técnica de dieta. Eu acho que hoje a gente vai estar falando também de jejum intermitente. E aí o restante eu tô no atendimento, não tem como, né, gente? Daí atendimentos aqui, a especialidade nossa é online. E o nosso programa do De Bem com a Balança, que vai ser aberto dia 1º, depois eu falo mais para vocês sobre ele. Mas tá interessado em ser uma amiga da BBB, tem que ir lá no link se inscrever. Lembrei, o que eu queria dizer para você é o seguinte, é que aqui você precisa estar com o seu chá, né? E com o seu caderno em mãos. Então eu já tô com o meu chá aqui. Tá no finalzinho hoje o meu chá. Ele é de cravo com gengibre, então tá frio, tá super gostoso, tá esquentando o meu organismo, tá bom? Me dá alegria e energia para as atividades do dia. Mas vamos lá. Alguns chás são muito conhecidos já em relação ao processo de controle da glicemia. O pata de vaca, o carqueja, o chá de canela também são chás que são muito conhecidos, mas nós vamos utilizar outros que eu trouxe aqui anotado para nós, que tem um efeito por ser hipoglicemiantes. O que é isso, Nutri? É que eles abaixam o excesso de açúcar, o nível de açúcar do seu organismo, ou seja, de glicemia. Então ele tem esse controle. Toda vez que a gente fala que algo é hipoglicemiante, nós temos que ter cuidado no excesso, porque só pelo fato de baixar a gente já começa o quê? Ficar preocupado, ou melhor, eu me preocupado não, mas ficar exagerado, já quer usar tudo no dia para ter um efeito num dia. Chá não tem um efeito em um dia, tá bom? Também fico muito feliz que você esteja aqui. Então, os chás, normalmente eles começam a apresentar um efeito bacana depois de 15 dias de uso. Assim, não, vamos corrigir, tem efeito muito antes. Por exemplo, um chá de boldo tem efeito na hora. O chá de gengibre tem efeito na hora, mas eu quero dizer que você vai ver o emagrecimento ou você vai ver o controle da sua glicemia mesmo a partir de 15 dias. Mas não significa que você tem que usar 15 dias ou 21 dias o mesmo. Significa que você tem que estar fazendo uso contínuo de chás e ir trocando os chás. Isso é importante. Na fitoterapia a gente nunca usa um tipo só de planta. Nós vamos trocando as plantas, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês alguns chás para não vão substituir o medicamento, mas fica muito atenta, porque se você já usa remédio, e normalmente a gente quer retirar o remédio, na verdade, você fica atenta aí com a sua Nutri, se não for eu, né, porque eu sei que tem muito paciente que tá aqui, que me assiste, se não você for aí com a sua Nutri ou com o seu fitoterapeuta e principalmente com o seu médico, porque você pode fazer um desmame. Conforme o seu índice glicêmico vai diminuindo aí, sua glicemia vai diminuindo aí no seu organismo, você pode ir diminuindo também o remédio, porque normalmente diabetes tipo 2 está relacionada a estilo de vida, a excesso de açúcar, a excesso de gordura, a não ter uma alimentação equilibrada. Então, nada vai substituir você comer fibras, você comer legumes, você comer frutas, tirar as frituras, retirar o açúcar, a farinha branca, ou evitar, não precisa retirar de tudo, mas evitar não comer durante a semana e comer só de final de semana. Nada substitui também um bom exercício físico, uma boa caminhada, um complementa o outro, nada substitui o chá também, mas um complementa o outro. Isso é muito importante você ficar ligado, tá bom?
Ter tempo de jejum entre as refeições, por isso que eu quero falar hoje lá no YouTube um pouquinho sobre isso, então se liga, 15 horas lá. Vou deixar o link da live das 15 nos meus stories, tá bom? Então assim, tenha um café da manhã, almoço e jantar, tá fazendo jejum intermitente, é muito legal, então a gente consegue fazer essas combinações, né? Esses combinados, beleza? Quais são os chás e as principais opções? Uma das opções aqui que eu trouxe, que ajuda muito a controlar a resistência insulínica, que controla o diabetes, que é super termogênico, que é conhecido até como aí uma especiaria. Nós podemos usar em pau e podemos usar o pó. O que seria? Canela. Então, eu não vou falar hoje especificamente de todos os benefícios de cada chá, porque senão essa live ia levar 3 horas, ou muito mais, né? Porque eu levo 1 hora para falar de cada alimento. Como eu vou falar de 10, imagina, levariam 10 horas, então. Mas eu posso dizer para você que a canela é super termogênica. Algumas pessoas que têm diabetes estão relacionadas também com pressão alta, né? Muitos são hipertensos. Nutri, eu sou hipertensa, eu posso usar todos os chás, escolho os que são os que não vão alterar a sua pressão. Isso é muito importante. Mas eu tenho muitos pacientes que, apesar de usarem remédios para pressão, nós conseguimos utilizar cravo, utilizar canela, utilizar gengibre no período da manhã, porque normalmente o remedinho da pressão está logo colocado pela manhã. Então você já está usando o hipotensor. Se você tomar um chá que é hipotensor também, sua pressão vai baixar muito, aí você vai ter um quadro aí de quase desmaiar. Então, quando você está com a pressão bem reguladinha, tomando remédio bonitinho, normalmente a gente consegue, fica a dica, né, utilizar um chá que é mais termogênico. Não são todas, mas a grande maioria não são todos, mas a grande maioria dos meus pacientes ou das minhas amigas DBB conseguem numa boa, tá bom? O chá de canela, a canela ajuda a organizar o açúcar, né? Baixar o açúcar no nosso organismo. A canela também é termogênica, acelera o processo catabólico, tá bom? E tem um zumbido terrível, né? Então não. Aí vamos falar de outra coisa, depois a gente fala do zumbido, mas quem sabe esses chás também te auxiliam, tá bom? E ela também ajuda a diminuir o açúcar no seu organismo. Então, a termogênica, ela te auxilia no processo de emagrecimento, limpa o seu organismo e tem várias propriedades medicinais, tá? Então, vale a pena. Como que a gente faz? Pega 1 litro de água, ferve esse litro de água e pega uma canela, um pauzinho de canela, tá bom? Deixa fervendo, aí uns 10 minutos. 10 minutos. Aí vai evaporar a água. Aí, quando evaporar a água, você complementa o que estiver faltando. Desliga e cobre. Posso usar a canela em pó? Pode. Então, você vai utilizar para 500 ml de água, meia colher de chá de canela, tá bom? E pode fazer quente ou pode fazer frio, tá? Seja bem-vinda, tá bom? Primeira vez aqui no canal. Outro chá que é bem legal, que eu gosto bastante, já anotou esse? Esse eu gosto também. É o carqueja, tá? Que tem ação hipoglicemiante também. Também ajuda, todos têm, né? Mas eu vou repetir. Ajuda a controlar o açúcar no seu organismo e ele é muito conhecido no processo de emagrecimento, porque ele é depurativo, o carqueja. O carqueja, ele ajuda a limpar, ele elimina toxinas, tá bom? Ele é antioxidante, ele diminui, elimina os radicais livres, né? Protege o nosso corpo e ele é depurativo, ele realmente é um chá que limpa, por isso que quando você vai fazer chás ou blends ou compra misturas de chás para emagrecer, sempre tem o nosso querido carqueja lá. Só que cuidado, gente, quando a gente começa a misturar muito chá, isso pode dar um quadro diarreico, pode mexer em toda a sua microbiota. O legal utilize um chá, depois utiliza outro, depois outro, no máximo misture 2. Eu só faço uma mistura maior de chás quando eu quero dar uma acelerada muito termogênica. Normalmente eu coloco até 3 combinaçõezinhas, não é sempre. E os chás da noite quando eu quero potencializar o sono, tá bom? Então, o que nós vamos colocar aí? Não, pode colocar 1 colher de sopa de folha seca de carqueja para 500 ml de água. Ferve a água, coloca a folhinha de carqueja ali, deixa ferver a água, daí ela tá fervendo, coloca a carqueja, deixa ferver 1 minutinho só, desliga, cobre e deixa ali uns 15 minutos. Eu até filmei outro dia, eu faço uma leiteira, eu tenho a minha leiteira de chás. Então assim, eu deixo ali fervendo e tal, e quando eu vou desligar e vou cobrir, como ela é redondinha, eu tenho um prato fundo, sabe? Um pratinho fundo. E esse prato dá certinho na leiteira e eu gosto, tá? Porque é porcelana e tudo mais, então fica ali bem legalzinho, não tem problema
em relação a nenhum resíduo, né? Tem da chaleira, lógico, ela acaba tendo no que eu escolhi, mas eu diminuo. Então eu gosto de usar esse pratinho. Você pode utilizar alguma coisa, mas pode cobrir com a tampa, tá bom? Às vezes você já tem a própria chaleira específica para os seus chás, não tem problema. E aí você pode escolher um período. Vou tomar esse chá na parte da manhã, vou tomar esse chá na parte da tarde. Posso dividir, tomar um pouquinho na parte da manhã, um pouquinho na parte da tarde? Não vai estragar? Pode, não vai estragar. Normalmente o período de chá, ele dura 24 horas, tá? Só que ele vai ficando com sabor mais forte se você não coar. Esse chá aqui eu tenho um caso até interessante no consultório, que é o chá pata de vaca. Ele tem uma ação muito semelhante à da insulina, tá bom? E ele diminui bem também o açúcar no nosso organismo. Eu passei para um paciente e falei, você vai usar o chá pata de vaca, e coloquei uma colher de sopa para 500 ml de água, e aí fiz o processinho, notei, beleza, foi. E aí ele volta um tempo depois e fala para mim que passou muito mal, baixou demais a pressão, e eu queria entender o porquê, né? Porque na realidade baixou demais o açúcar, não a pressão, o açúcar, a gente deve falar. E ele ficou mole, teve uma ação de hipoglicemia, e eu queria entender o porquê. Falei, como você fez esse chá? Ele tem a árvore do chá da pata de vaca. E aí ele pegou um monte de folha. Ele não falou pra mim no dia que ele tinha. Eu falei, fiz a descrição da folha seca, que é o que eu faço. E aí ele foi lá e pegou folha fresca, e ele pegou muitas. Colocou em 1 litro de água, mas muitas folhas. Então o chá dele ficou muito forte, ele bebeu de uma vez só. Nossa, o açúcar dele foi lá embaixo. E aí ele passou muito mal, né? Falou que quase desmaiou e tudo mais. Então, assim, esses chás, eles têm um efeito... A gente não acredita nos efeitos de chá até fazer uso deles, né? Eu uso todos os dias. Esses chás, eles têm um poder muito legal. Eles realmente melhoram o aspecto da nossa pele. Realmente, se você tem 40 anos, parece ter 40 anos em relação, assim, fica com uma pele bonita, não uma pele, assim, de, sabe, cansada. Não, valoriza você. Valoriza... fortalece os cabelos, fortalece as unhas, porque os chás são muito antioxidantes, muito depurativos, eles limpam o seu organismo. A função maior de um chá é de limpeza, mas com certeza os metabólicos secundários também funcionam para controle metabólico, né, no nosso organismo. Então, por isso que ele controla a quantidade de açúcar, normalmente quando controla a quantidade de açúcar, você tem uma limpeza no seu fígado. Então, quando você tem um fígado gordo, normalmente também tem excesso de açúcar, né, esteatose, vários motivos. Então, ele começou a usar demais. Quando os chás são... chá a gente tem que usar com moderação, tá? Não pode ficar fazendo uso mesmo para sempre. Mudamos de tempos em tempos. E também não usamos só uma semana. Nós usamos de uma forma contínua, variando os chás, entendeu? Mas eles fazem parte. Por isso que eu gosto muito. E eu vou começar a pegar muito na questão de falar sobre tempo de jejum, ou seja, entre as refeições, para você não estar toda hora beliscando ou toda hora fazendo lanchinho. Mas eu posso fazer o lanchinho da manhã, eu posso lanchinho do pré-treino, eu posso lanchinho... Não é agora o assunto é, sei lá, no YouTube à tarde. Mas você não tem tempo para tomar chá, se você está comendo o tempo todo e você precisa. Mas eu sei que foi esse caso do chá de pata de vaca, tá bom? O chá de sálvia, o nome científico é Salvia officinalis, é um chá muito conhecido por ter esse efeito hipoglicemiante também. E ele é bem conhecido por controlar, né, em casos, principalmente não só para quem tem diabetes, para quem é pré-diabético, ou para quem tem uma resistência à insulina. E a sálvia é muito conhecida pelos seus benefícios. Também temos que trazer aqui os benefícios da sálvia, que tem, assim, flavonoides, compostos fenólicos, tem beta-caroteno, é anti-inflamatória, tá? Então tem muitos benefícios, mas não vou falar da sálvia hoje, tá bom? Por fato, como que ela controla a quantidade de açúcar, né? Nós colocamos aí, eu sempre coloco uma média, mas essa eu posso colocar um pouquinho mais. Eu sempre coloco uma média de uma colher de uma colher de sopa para cada 500 ml de água. Mas você pode colocar uma colher de sopa em torno aí de 350 ml de água da sálvia, um pouquinho mais, não tem problema, tá bom? Então você deixa ferver 400 ml de água, você vai evaporar, aí ferveu, você coloca a sálvia dos 400 ml, desliga, deixa descansar e beba no período da manhã, beba no período da tarde, tá? Tem um chá que deixa descansar uns 15 a 20 minutos, se você gosta dele quentinho, nada te impede. Posso tomar chá frio? Pode, gente. Pode, Nutri, posso tomar chá frio? Pode. Quem falou que tem que ser só chá quente? Né? Não, pode tomar o chá frio. Tem chás que ficam muito gostosos depois de frio, que você espreme um limão. Já vou falar de um deles agora, que é muito conhecido. Eu tô no 5º chá. Vou falar 10. O chá
o chá melão de São Caetano. O melão de São Caetano é aquele melão que ele é mais laranja por dentro, sabe, laranjado forte assim, e ele é redondinho. E nós podemos usar o melão, tá bom? E quem planta tal pode usar, comprar, quem planta não, quem não tem pode comprar a raiz dele também, ou a casca dele também seca, né? O próprio melão seco, a gente pode comprar ele seco. Então, tipo, eu compro ele seco, eu não tenho esse melão, mas a gente pode fazer o uso do melão e dele seco também. Se for ele seco, você coloca uma colher de sopa para 400 ml, deixa ferver e toma. Se não, você corta aí umas 2, 3 fatias mesmo de melão, pode usar até a casca, desde que você faça a higienização correta. Corta ele em cubinhos e deixa ferver em 1 litro de água. Você pega 2 fatias bem generosas, deixa ferver em 1 litro de água durante uns 10 minutinhos, desliga, cobre. Você pode fazer uso do outro melão também, ele também ajuda, tá bom? Mas aqui o melão São Caetano, ele ajuda mais, beleza? E o melão de São Caetano, ele ajuda mais, mas o outro melão também, o melão comum também. E aí você deixa ferver um pouquinho, 10 minutos, desliga, deixa descansar uns 10, 15 minutos, eu sempre deixo descansar 20. O meu padrão é sempre deixar descansar 20, que eu gosto dele morno, tá? Aí eu coo e aí eu posso fazer uso desse chá, fica muito bom. Eu aprendi aí com esse que não é agora, eu vou só abrir um parênteses aqui, eu vou trazer ele outro dia. Eu aprendi a usar aqui em Curitiba, que me deram a dica, esse eu não fazia uso e eu achei bem legal, é o chá de banana. Olha que interessante. E a gente usa banana mesmo, banana madura, então a gente pode fazer alguns combinados, só que não para glicemia, tá bom? Não me sinto bem. O chá na hora do lanche são vários, mas a gente pode usar chá mate, chá de gengibre, chá de canela, chá de cravo. Todos esses chás são maravilhosos, chá verde, tá bom? Aí, continuando, chá quebra-pedra. Esse chá, ele tem um efeito tão forte hipoglicemiante que ele tem até extratos dele, mas eu prefiro que você utilize o chá mesmo, tá? E o chá, você pode fazer uma quantidade menor. Posso fazer uma quantidade menor, que não seja 400 ml, que não seja 500 ml? Você pode fazer uma xícara de 200 ml a 250 ml. E quanto que eu uso numa xícara assim? Tipo essa aqui, por exemplo, um pouquinho menos, nessa aqui tem um pouquinho mais, que é uma xícara grande, uma xícara menor. Você usa uma colher de chá. Todos são para emagrecer, tá? Eles ajudam, porque como eles diminuem o açúcar, eles ajudam a emagrecer. Você pega uma colher de chá, deixa ferver, aí você ferveu, você pega uma colher de chá do quebra-pedra, e aí que também é um chá muito bom para quem tem pedras nos rins, né, gente? Tanto que o nome é quebra-pedra, mas ele diminui muito o açúcar no sangue, tá bom? Açúcar circulante aí, e ajuda a emagrecer, como eu estava falando anteriormente. Você deixa ferve água, coloca uma colher de chá dele, cobre e deixa descansar os nossos 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Coa e bebe. Então, pode fazer uma xícara? Pode. Aí você pode fazer umas 3 vezes por dia. Se você prefere fazer a cada vez que vai usar, tudo bem. Eu gosto de fazer uma quantidade e já deixo pronto. Aí eu só vou esquentando. Porque às vezes eu não tenho tempo pra ir lá e fazer, e na correria. Eu tô sempre online, eu tô sempre em live, eu não tô live aqui, eu tô live aqui, ou se não eu tô atendendo, ou eu tô fazendo plano. Hoje eu tenho live aqui também, plano pra entregar e consulta pra fazer. Então imagina a loucura se eu for fazer o chá, tá bom? Então eu faço no meu período que eu me organizei para isso. Eu me organizei as minhas manhãs. Elas são para entrega de planos, elas são para fazer meus chazinhos também, são para eu gravar também, então eu consigo fazer esses chás, beleza? Outro chá, que Cissus cicioide. É o chá que nós conhecemos como chá da insulina vegetal, que é o anil trepador. Então, a insulina vegetal é um dos chás que você vai assim, também ajuda na retenção de líquido, gente, porque qualquer chá ajuda na retenção de líquido, diminuir a retenção de líquido, tá bom? Porque eles são diuréticos. O que faz diminuir a retenção de líquido? Chá diurético. O que faz reter líquido? Excesso de sódio, tá? E farinhas refinadas, açúcar, ok? Então, são excelentes todos para o sistema urinário, todos, tá? Que eu tava falando... tá. O insulina vegetal é muito interessante, porque o nome dele é esse mesmo, não esse mesmo. O nome científico é Cissus cicioides, ou anil trepador. E você conhece, você vai nas lojas e fala assim, eu quero insulina vegetal. Eles têm insulina vegetal, é um chá muito conhecido.
E realmente tem esse poder. A grande questão é que nós poderíamos controlar muito mais o açúcar no sangue, nós não controlamos porque nós não temos o hábito de usar o chá de verdade, uma quantidade boa. E se nós usamos, nós também ficamos colocando lanchinhos. Então, eu uso o chá, mas como? Uso o chá, mas como? Logo, fica difícil eu controlar o açúcar, né? Então, como que eu consigo fazer esse aqui? Esse aqui eu pego 1 litro de água para 2 colheres de sopa. Então, eu fervo 1 litro de água, coloco as 2 colheres de sopa, deixo ferver uns 3 minutinhos, né? A água tá fervendo. Coloco ele, deixo ferver uns 3 minutinhos, desligo, vou cobrir e deixo os 20 minutos descansando. Como a insulina vegetal realmente diminui, você pode fazer o uso dele 500 ml de manhã e 500 ml depois do almoço. Eu sempre gosto de seguir a seguinte ordem: 30 minutos antes da refeição, para de beber líquido, nada de, vou almoçar, então eu vou tomar meu chá. Não existe isso, gente, tá errado, tá? 30 minutos antes da refeição, você para de tomar chá e você volta a tomar 1h30 após. 1 litro é pouco só de água, e o restante você completa com água normal, né? Então, mas água normal e 1 litro de chá, beleza? E você vai perceber que vai ter um controle bacana. Tem um chá que é bem conhecido também por ter esse efeito hipoglicemiante, e ele tem muito em cápsula, que é o Moringa oleifera, um chá de moringa. Então, o que nós pegamos e o que nós podemos fazer? Uma média de 10 gramas, que eu coloquei aqui no meu, uma média de 10 gramas. Então, você pega uma colher de sopa para 500 ml de água, tá? E aí você deixa ferver. Você coloca a folha de moringa ali, você desliga, deixa ferver uns 2 minutinhos, cobre e aí deixa os 20 minutos coa. Como que eu vou saber se eu deixo 10 minutos, ou se eu deixo 5 minutos, ou se eu deixo 2 minutos? Depende da qualidade. Quando é decocção, tipo assim, quando é gengibre, ou cravo, ou hibisco, tá? Que são mais durinhos. Quando é durinho, anis estrelado, quando é durinho o chá, você deixa 10 minutos, porque é decocção. Quando é folha, aí você não, às vezes a gente não compra uns que vem folha e não vem talinhos também. Aí você fala, olha como esse aqui veio talo. Aí você deixa ferver uns 4, 5 minutos, tá bom? Faz um pouquinho assim de decocção, mas bem suave. Quando é folha, mas é folha bem pequenininha, foi bem macerada e tem que ser bem rapidinho, então você não precisa nem deixar ferver. Que é o caso do chá de sachê. O chá de sachê, o que a gente faz? A gente só coloca na água quente, porque a folha é tão fininha, é tão delicadinho que não tem que ficar fervendo. Daí a gente fala que é o quê? Que é fraquinho, porque é uma folha mais fininha mesmo. Então você vai vendo quando ele só tem que ficar de molho, quando ele só na água quente, faz só o processo de infusão, ou quando ele ferve, tá bom? Normalmente eu não fervo mais do que 10 minutos também, ok? Aí você pode também, se você fez aí uma colher de sopa, 500 ml, você pode dividir 250 da manhã, 250 da tarde, tá bom? Chá de zimbro. Zimbro é o frutinho e você pode pegar umas bagas ali, umas 2, 3 unidades, ou até um pouquinho mais, 3, 4 unidades. Para quanto, Nutri? Eu coloco mais ou menos sempre uns 400 a 500 ml de água, tá bom? Aí você deixa ferver esse zimbro, não sei se você já ouviu falar, Juniperus communis, que é o nome científico dele. E aí você deixa ele ferver, ele é meio roxinho, tá? Você deixa ele ferver e aí você vai deixar ferver, aí é um fruto, você entendeu? Então aí já ferve uns 10 minutos, tá bom? Aí você desliga, deixa descansar, coa e bebe. Gente, 500 ml eu mesmo beberia no período só, tá? Às vezes você pode beber no período da tarde, para baixar aí o açúcar em relação ao pós-almoço, tá bom? Às vezes você não faz um café da manhã tão rico, e eu não vejo problema você não tomar café da manhã, assim. Às vezes você gosta de fazer um jejum intermitente, ok, não tem problema, tá bom? E às vezes seu almoço é um pouco mais caprichado, desde que seja controlado, aí você vai utilizar o chá depois do almoço. Ah, não, meu café da manhã ele é forte, né? Eu posso trabalhar, eu preciso comer bem porque meu trabalho gasta muita energia, então você pode tomar no café da manhã, 1h30 após o café da manhã, tá bom? Esse chá aqui, que eu na realidade eu falei 10, né? Mas eu vou dar 11. Eu coloquei mais um aqui. Eu tenho um chá aqui que eu gosto de usar muito, que é o chá verde. O chá verde eu utilizo ele de uma maneira muito, assim, diversificada em relação à conduta. Eu uso ele no processo de emagrecimento, muito mais no processo de emagrecimento, mas eu uso ele como termogênico. Alguém me perguntou aqui... eu perdi a perguntinha... que eu acho que a pessoa era sensível, acho que não sei se era insônia, eu não lembro. Bem, aí não pode tomar termogênico, né?
mas eu uso ele como termogênico, tá bom? Eu uso ele pra academia, por ele ser termogênico. Então, assim, o chá verde, ele tira totalmente o sono. Se você tomar ele à tarde, você não dorme. Chá verde é um chá que a gente utiliza na parte da manhã, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos misturar o chá verde com um pouquinho de cravo, fica muito bom. O chá verde com canela, fica muito bom, tá? Uma maneira de nós diminuirmos o açúcar dos chás é utilizar canela, porque canela tem um saborzinho que leva um pouco mais adocicado e é gostoso. Então, é uma maneira legal, tá bom? Fica aí a dica, fica a dica, Nutri. Então, você pode utilizar. Então, o chá verde, ele quebra a gordura, célula adiposa. E por ele quebrar a célula adiposa, ele é um inibidor de apetite. Então, a gente não tem fome, por isso que a gente usa muito no processo de emagrecimento. Só que ele enjoa, muito fácil, parece que você... É difícil você tomar muito. Ele tem cafeína, então também dá uma acelerada, então você tem que tomar com moderação. E ele enjoa, né? Você fala, nossa, eu mesmo não consigo tomar 1 litro de chá verde, então ele vai enjoando. Então eu faço 500 ml. Então a gente pega uma colher de sopa, não tão cheia, meio rasa, ferve a água, e aí que assim que ferveu a água, você coloca o chá verde e já desliga e cobre. Por quê? Porque chá verde, se você ferve, ele amarga. Então para não amargar, você deixa ele quente, a água fervendo, coloca ele, desliga e já cobre. Então se você faz uma combinação, às vezes eu faço ele com cravo. Eu fervo o cravo na água, e aí quando tá fervendo o cravo um tempinho, eu desligo, coloco o chá verde e cubro. Então eu faço desse jeito, é mais fácil. O chá verde é o mesmo que o chá branco e o chá preto, só que a colheita é diferente. Então o chá branco ele é bem mais suave do que o chá verde. E o chá preto ele tem muito mais cafeína e ele é muito mais ativa muito mais o sistema nervoso, né? Do que o chá verde. Então eu aconselho sempre usar o chá branco ou o chá verde, o chá preto não, tá bom? Então eu sempre utilizo os dois, ok? Então você pode fazer o mesmo com o chá verde. 500 ml de água para 1 colher de sopa. Ferveu, coloca a colher de sopa, desligou, cobre, 20 minutos. Esse 20 minutos depois você pode estar bebendo. E tem um chá que ele é muito legal porque ele trabalha com enzimas pancreáticas, né? Ele trabalha com a digestão, ok? E ele acaba liberando, excretando um pouquinho mais de insulina e acaba tirando o excesso de açúcar do nosso organismo, tá bom? E esse chá, ele também ajuda, é bom para baixar a pressão. Qual é o chá que eu tô falando aqui? Chá de louro com cravo é bom, pode usar, tá bom? Para peles, aí a gente estaria falando, o melão é bom, chás mais ligados a beta-caroteno, que são mais laranjas ou mais avermelhados, que é o caso desse chá que eu vou falar agora. O chá de hibisco. O hibisco, ele tem enzimas, trabalha com enzimas pancreáticas e intestinais, ele é bom para a digestão, tá? Ele auxilia e ele excreta um pouquinho mais de açúcar, de insulina para tirar um excesso de açúcar. Só que ele é hipotenso, né? Tem gente que acha que ele aumenta, mas ele na realidade baixa a pressão. E tem gente que faz 1 litro de chá de hibisco e aí quase desmaia, porque baixa demais a pressão. Então, o que a gente faz no chá de hibisco? Você pode fazer até 1 litro de chá de hibisco, mas você coloca o quê? 3 flores, 4 flores dele. Deixa ferver ali uns 10 minutinhos, desliga, cobre, coa e bebe. Pode combinar com outros sabores, tá bom? Pode fazer junto com anis estrelado, aí você coloca uns 2 anis e deu. Tá? Não exagera na quantidade. É importante você entender que tudo que você exagera vai ser prejudicial para a sua saúde. Então, não exagerar na quantidade é muito importante. O que eu gosto de fazer, né? O que eu faço sempre, tanto na consulta quanto no grupo das amigas DBB. Quem tem hipotireoidismo, tem algum chá contraindicado, eu utilizo todos os chás, assim, tá? Para hipo. O hipo, a gente tem mais cuidado em relação a alguns alimentos. E o hipotireoidismo, a gente utiliza muito sementes. Eu tenho um retorno muito bom para quem faz uso de sementes, ok? Eu falei 11 chás para quem tem diabetes agora. Todos os chás que eu falei é para quem é diabético tipo 2, para quem tem resistência à insulina e para quem é pré-diabético, tem triglicérides alto ou deseja emagrecer. Eu falei 11 chás, às vezes você chegou no meio ou no final da live. Daí assim que eu encerrar, essa live vai ficar gravada, tá bom? Aí você pode assistir. Camomila é um chá que dá sono, então ele é ótimo para dormir, beleza?
eu tomo um copo de 300 ml de manhã e outra à noite de chá verde com cavalinha. Ó, chá verde ele não é indicado para dormir, tá? Ele é um... o chá verde deve ser de manhã, é isso? O chá verde deve ser de manhã. E à noite cavalinha. Acho que é isso, você quer dizer, 300 ml de chá verde? Ok, pode ser, né? Dependendo da quantidade, pode sim, tá? O hibisco eu gosto de usar no horário vespertino. Cavalinha e hibisco eu sempre uso no horário da tarde. Por quê? Apesar de o cavalinho não ter citado aqui hoje. Por quê? Porque são chá hipotensores, ou seja, eles baixam a pressão. E você já tomou o remédio, não sei quem tem pressão alta, já tomou o remédio da manhã. E o que a gente mais precisa? Que a pressão fique baixa no meio da noite, à noite, né? Que é o nosso... Então a gente já começa a tomar os chás para a pressão ficar bem baixinha à noite. E os hipotensores à tarde são muito importantes, tá? Então, como que eu faço os processos? Assim, como que eu entro, eu trabalho e às 15 horas, se você desejar ver, você vai entender. Eu sempre trabalho com um período em jejum, tá bom? Se você tem um período de jejum, entre o café da manhã e o almoço, você tem tempo para tomar chá. Se você tem um período de jejum legal entre o almoço e o jantar, você tem tempo para tomar chá. Agora, se você não tem, se você está toda hora fazendo lanche, porque eu como a cada 3 horas, porque né, você está fazendo com que o seu pâncreas trabalhe muito mais, tem que produzir muito mais insulina, tá bom? E aí você acha que tá ficando com diabetes porque daí comer alguma coisa, na realidade você tá ficando porque tá comendo alguma coisa, porque tá comendo demais, tá bom? E o hibisco baixa, ele é hipotensor, tá bom? Então cuidado para você não ficar comendo toda hora, eu prefiro que você coma menos. Agora, se eu preciso comer alguma coisa mesmo, como uma fruta, beleza? Como uma fruta. E você tem tempo para fazer o processo aí de fitoterapia, porque quando a gente utiliza fitoterapia, nós tomamos muita água. Aqui eu coloquei quantidade de 250 ml, 400, mas para quem faz tratamento comigo, sabe, ou quem é minha amiga DBB, sabe que a gente tranquilamente trabalha com 2,5 litros, 2,9 litros, 3 litros de água por dia. Então, se eu não consigo esse tempo para você tomar uma quantidade, então toda vez que eu vou te dar água vai ser praticamente 1 litro, você entendeu? 700 ml, 1 litro toda distribuído ao longo do seu dia. Então, eu preciso de tempo em jejum. Então, isso é muito importante. Então, para fazer o processo de fitoterapia, eu preciso. Fitoterapia, que é o que nós estamos trazendo aqui, é o poder medicinal à base de plantas. Um dos processos são os chás. Mas nós temos outros processos também. Nós temos, por exemplo, águas termogênicas. Eu amo o processo de água termogênica, desde que você faça ela direitinho. Podemos usar sálvia, podemos usar alecrim, podemos usar hibisco, podemos usar canela, tem outros também. Outro água termogênica, água alcalina, sucos. Temos tanto os sucos detox quanto os sucos naturais de frutas. Aí sim, pensando numa pele, você entendeu? Pensando numa restauração, fica muito legal. Os shakes são energéticos e emagrecedores também. Como assim, Nutri? Se eu utilizo um shake, mesmo 100 calórico, pela manhã, eu consigo emagrecer, porque eu me sustento. Tá bom? Claro que com uma dieta equilibrada. Então, todo o processo de fitoterapia ele é muito importante. Hoje eu trouxe para você 10 chás para te auxiliar, na realidade 11 chás, para te auxiliar nesse processo de controle, tá? Controle aí de insulina do seu organismo, de excesso de açúcar. E... entendi. Eu não li todo ali, eu não entendi o comentário aqui. Ótimo, Neuza, amo todos os chás. Então, assim, eu faço muito esse processo e eu vejo muito retorno. Gente, é muito bom quando nós conseguimos ver muito retorno do paciente ou da amiga DBB quando utiliza de uma forma legal a fitoterapia. Você come menos, você consegue emagrecer, você diminui aquele efeito, onde a fitoterapia ela faz muito sentido. Principalmente, a grande maioria daqui deve ter entre 40 a 65, 68 anos, que é uma média. Eu não tô falando que todos vocês têm, mas essa é a média das pessoas que me seguem e seguem o canal e gostam do chá, tá? Então já são mulheres mais maduras, mais bem resolvidas e tudo mais nesse sentido, né? De saberem o que mais estão passando por um processo de transição. O que é um processo de transição, né? É um processo onde nós temos uma mudança hormonal. Então, na grande maioria, 35 anos já começa a mexer no progesterona, estrógeno, cortisol, já começa a mexer em todos, mas principalmente os reprodutivos, progesterona, estrógeno e até testosterona. Mas ao mexer com os nossos hormônios,
dá uma queda. Então pode perceber que muitos problemas começam a ocorrer após os 40 anos, porque está na fase da transição. Muitos, não significa que só. E teve uma alteração metabólica, teve uma alteração nessa formação hormonal. Toda essa formação hormonal acabou não acontecendo como deveria ocorrer no seu organismo. Quando a gente entra com chá, gente, nós auxiliamos o nosso corpo. Por quê? Porque o chá, além de ter todos os compostos ou muitos compostos metabólicos que nós estamos falando agora, propriedades medicinais que a ciência está trazendo agora, mas que a gente já sabe há milênios, já sabe há muito tempo, porque o chá já é usado há muito tempo, ele começa a fazer efeito levando essas propriedades medicinais para o seu corpo, interagindo com o seu organismo e reorganizando. Você faz uma reorganização metabólica, tá bom? Ao mesmo tempo, essa sua circulação melhora, leva também o restante dos nutrientes, porque você aumenta a quantidade de água, leva o restante dos nutrientes para o seu corpo, auxiliando a formação hormonal, ok? Pode colocar pedacinhos de chás, pode colocar pedacinhos de maçãs, pode acrescentar algumas frutas sim, tá bom? Pode sim. Então, ele vai organizar esse seu processo hormonal melhorando. E, logicamente, quando a gente... Então, olha como que é. Você toma chá, leva os metabólicos secundários, são depurativos, limpando o seu organismo, ok. Exemplos de metabólicos, quercetina, flavonoides, taninos, leva para o seu organismo, beleza? E aí ele vai auxiliar a circulação. Os macronutrientes, os carboidratos, proteínas, gorduras também são melhores distribuídos. As vitaminas e minerais também são melhores distribuídos. Assim nós temos uma melhor formação hormonal. Entendi. A criança com 10 anos é mais difícil. Então, criança, a gente começa acrescentando para elas água saborizada, água com pedacinho de limão, água saborizada, ela vai se acostumando com os sabores, tá bom? E aí, com o tempo, ao ver o hábito da própria mãe bebendo chá, vai fazer uso de forma mais frequente. Beleza, então vai levando todo o carboidrato, tal, vai melhorando a formação hormonal. Ao mesmo tempo que a circulação melhora, também é diurético, então vai eliminando o excesso de sódio, que tem muito na alimentação. Então a gente elimina o excesso de sódio, aumenta esse potássio, aumenta magnésio, aumenta fósforo, aumenta cálcio. Então isso é muito legal. Então a gente tem uma dinâmica diferenciada. Por isso que todos os processos que eu faço, principalmente os programas do De Bem com a Balança, eles têm uma pegada muito forte em chá. As meninas estão o dia inteiro bebendo chá. E eu faço o processo anual. Como? Agora eu vou falar um pouquinho do DBB, porque dia 1º ele vai abrir, tá bom? E eu vou te explicar como que funciona. Semana que vem a gente vai fazer lives explicando ele. Mas assim, 56 dias, gente, são 56 dias de reeducação alimentar. Que entra fitoterapia, sim. Entra chá, sim. Claro que entra. Mas eu preciso de 56 dias para a pessoa retirar alguns alimentos, acrescentar outro e fazer a própria reeducação. O corpo vai responder muito bem, obrigado. Depois dessa fase que as meninas estão terminando, que elas estão... Hoje eu tenho que mandar um recadinho, mas se eu não me engano elas estão em 32 ou 33 dias. Depois dessa fase, elas vão ter uns 7 dias a 15 dias, eu não sei o período que eu vou dar dessa vez, para descanso. E aí elas entram com a Fitonutri. Gente, fitoterapia intensa em 30 dias. O que é fitoterapia intensa em 30 dias, Nutri? É muito acorda shot de matinal, depois é suco medicinal, suco natural, desculpa, mas medicinal também. Depois os chás medicinais, depois água termogênica, água alcalina. É um mês inteiro com uma dinâmica semanal de mudança. Aí depois a gente faz jejum intermitente, o programa ele é anual. Então uma vez você adquire, você participa de todos os outros programas. Só que eu não faço assim, tipo, um pro ano inteiro. Não, eu faço um, depois outro. Então elas têm início, meio e fim de cada programa. Isso é bom, porque quando você consegue terminar um programa, você liberou pro seu organismo dopamina de realização. Eu sei que eu consegui, então o próximo vai ser mais fácil. Então a pessoa acaba não desistindo, porque existem mudanças. Como que eu faço para participar do De Bem com a Balança, Nutri? Porque eu tenho De Bem com a Balança, gente, há mais de 13 anos. Então eu cuido de amigas, hoje ele é exclusivo para mulheres. Nós temos um presencial aqui onde eu tô, porque ele é 100% online, mas onde eu faço, às vezes eu faço presencial. E aí esse é misto, tá sendo muito legal. Daí esse é o Emagrecer com Saúde, eu tô vendo muito já resultado. Mas o DBB online, ele é exclusivo para mulheres, tá bom? A fase normal, algumas pessoas perguntam, é só para cima de 40 anos? Não, mas é o normal das minhas amigas DBB é terem mais, 40 ou mais de 40 anos, porque
trabalha-se muito com a fase climatério e menopausa. Trabalha-se muito com a fase de organização hormonal natural através de uma alimentação saudável e o uso da fitoterapia. Então a gente passa o ano todo. Então não adianta às vezes eu pegar moças mais jovens que não estão passando por essa mesma transição. Então o nosso processo é esse. São mulheres maduras, acima de 40 anos, que estão entrando no climatério, ou já entraram na menopausa, ou estão na pós-menopausa, que estão sentindo calorão, fadiga, cansaço, falta de energia, aumento de circunferência abdominal, aumento de peso, transtornos metabólicos, pressão alta, tudo isso ocorre, tá? Pré-diabéticas, então assim, às vezes o próprio fase desorganizou. Ou mulheres que apenas queiram fazer processo de reeducação alimentar e emagrecimento também. Porque vai fazer isso, o emagrecimento é sim mudança hormonal, tá bom? Então, Nutri, como que eu faço? A partir do dia 1º de maio vão ser abertas as inscrições. Elas são abertas só 2 semanas. Elas não são abertas mais que isso. Então, por exemplo, desculpa, só 2 semanas não. São abertas só 4 dias. Então, vão ser abertos do dia 1º de maio até o dia 5. Do dia 1 a 5. Fechou, tá? Fechou essa período. No próximo é o planejamento. No próximo a gente já inicia. Só abro o DBB a cada 2 meses. Por que a cada 2 meses, Nutri? Porque eu espero terminar a turma. Então, assim, essa minha turma, que tá no meio, ela ainda vai estar fazendo o DBB, que já vai estar quase finalizando. Aí ela passa para o Fitonutri e a nova turma DBB, porque à noite a gente tem semanalmente aulas, né? Então, toda segunda eu ainda interajo com as meninas nos links, nas lives, que ocorre no YouTube de segunda-feira, as meninas do De Bem com a Balança, e às terças a gente tem a interação com as amigas do Fitonutri, que é o mesmo programa, você entendeu? Só que elas, como se elas passassem de aula, de ano, né? De turma. Então, elas ficam 2 meses no DBB e depois elas passam pro Fitonutri e assim elas vão caminhando. Então, isso é muito bacana. Então, a gente consegue um resultado muito legal. E eu tô muito feliz então por isso que são abertos. Então não perca a oportunidade, são só 4 dias que elas ficam abertas a cada 2 meses. Eu acho que você deveria ser minha amiga DBB. Onde eu faço a inscrição, onde eu espero? Na realidade, as meninas estão aguardando elas mandaram já um e-mail, elas já receberam algumas, baixaram o e-book do Chás Medicinais, que tem aqui no link também, que eu tô te dando de forma gratuita. Até vou mandar para elas hoje. E também elas entram num grupo do WhatsApp que tá quieto, não tá correndo nada lá naquele grupo. Elas entram e estão aguardando. Por quê? Porque quando eu correr, vai ser as lives eu explicando e assim eu já vou abrir as inscrições. Então você vai na minha bio aqui e você vai lá e coloca próxima turma DBB. E aí você vai clicar. E aí você cai nesse grupo do WhatsApp. E aguarda. Fica aguardando. Assim que abrir as inscrições, você vai receber um oi, tá bom? Nosso. Então é importante você ficar atento nesse sentido. Semana que vem já começa algumas lives para eu orientar como que funciona. E na outra são as inscrições, outra já é planejamento, lista de supermercado, começa a sua dieta, começa o seu ambiente saudável. Então, sua mudança é assim. Vamos lá lembrar como a gente faz? Entra aqui na bio, se inscreve na bio, beleza? Vai lá na turma DBB, cai na bio, entra no grupo do De Bem com a Balança e aguarda. Não tô conseguindo, tentei e não consegui, não achei, tô perdida. É só você me mandar um oi aqui no direct e eu te mando o link, tá bom? Gente, são 1 hora, eu tenho que agora terminar aqui, porque eu tenho que entrar em consulta e retorno. Mas às 15 horas eu vou deixar um link, nós vamos liberar o link agora, se eu não me engano, e vai estar nos meus stories, o link da live de hoje das 15, lá no YouTube. O que você fala lá no YouTube, Nutri? Lá no YouTube eu falo justamente sobre dietas. Então hoje eu vou falar sobre jejum intermitente, tá bom? Então a gente tá trazendo essa pegada diferenciada. Eu tô fazendo por etapas. Eu não falo tudo de uma vez só, mas eu já organizo bastante. Espero que vocês tenham gostado. Então repita comigo, lembrando que o De Bem com a Balança é a minha pegada. Qual que é a pegada? Físico, mental e espiritual. Então físico é o corpo, muda o corpo, mesmo dieta, emagrece mesmo, dá energia, esse calorão, passa, muda o corpo. Mental é não desistir da dieta, então eu tenho que saber onde eu quero chegar, tá? Então foco, tá? Físico, mental e espiritual. O espiritual é Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então repita comigo. Eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável, né? Vamos fazer de hoje o melhor dia para ser vivido. Beijão da Nutri. Até amanhã aqui. Até às 15 no YouTube. Espero que você seja uma amiga do bebê em breve. Beijão, gente. Tchau, tchau.